2 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 1. Shaul, conhecido por Paulo, apóstolo de Machia e Alcha pela vontade do Criador, e Alton, conhecido por Timóteo, nosso irmão, a congregação do Criador em Corinto, incluindo todos os justos que estão em toda a Acaia. Que vocês tenham bondade merecida e harmonia da parte do Criador, nosso Pai, e do Mestre Yahshua Machia. Louvado seja o Criador e Pai do nosso Mestre Yahshua Machia, o Pai de eternas compaixões e o Criador de todo o consolo, que nos consola em todas as nossas provações, para que com o consolo que recebemos do Criador, possamos consolar outros em qualquer tipo de provação. Pois, assim como os nossos sofrimentos pelo Machia são abundantes, também é abundante o consolo que recebemos por meio do Machia. Ora, se enfrentamos provações, é para o consolo e a salvação de vocês, e se estamos sendo consolados, é para o seu consolo, que age para ajudá-los a suportar os mesmos sofrimentos que nós também passamos. E a nossa esperança a respeito de vocês é firme, pois sabemos que, assim como vocês participam dos sofrimentos, também participarão do consolo. Pois não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber da tribulação que passamos na província da Ásia. Nós estivemos sob extrema pressão, além das nossas forças, de modo que ficamos muito apreensivos até mesmo quanto à nossa vida. De fato, sentimos que tínhamos recebido a sentença de morte. Isso aconteceu para que confiássemos não em nós mesmos, mas no Criador que levanta os mortos. De um perigo de morte tão grande ele nos livrou e nos livrará, e temos esperança nele de que continuará a nos livrar. Vocês também podem nos ajudar com as suas súplicas por nós, assim, muitos darão agradecimentos por nossa causa, pelo favor que recebemos em resposta às orações de muitos. Pois nós nos orgulhamos do seguinte: a nossa consciência dá testemunho de que temos nos comportado no mundo, e especialmente em relação a vocês, com pureza e também com a sinceridade que vem do Criador, não com a sabedoria humana, mas com a bondade merecida do Criador. Pois nós realmente não estamos escrevendo a vocês nada que não sejam capazes de ler e entender, e eu espero que continuem a entender plenamente essas coisas, assim como também entenderam, até certo ponto, que nós somos motivo de orgulho para vocês, como vocês também serão para nós no dia do nosso Mestre Yahshua. Assim, com essa confiança, eu pretendia ir visitá-los primeiro, para que vocês tivessem um segundo motivo de alegria, pois eu pretendia visitá-los a caminho da Macedônia, e da Macedônia voltar a vocês, e então ser acompanhado por vocês parte do caminho para Yaldi, conhecida por Judeia. Pois bem, quando planejei isso, será que encarei o assunto levianamente? Ou será que me proponho a fazer as coisas de maneira humana, e por isso digo sim, sim e depois não, não? Mas, assim como o Criador é fiel, o que dizemos a vocês não é sim e ao mesmo tempo não. Pois o Filho do Criador, Yahshua Machia, que nós, isto é, eu, Silvano e Alton, pregamos entre vocês, não se tornou o sim e ao mesmo tempo não, mas o sim se tornou o sim no caso dele. Pois, não importa quantas sejam as promessas do Criador, elas se tornaram sim por meio dele. Portanto, também é por meio dele que se diz, assim seja, ao Criador, e isso dá honra a ele por nosso intermédio. Mas aquele que garante que nós e vocês pertencemos ao Machia, e quem nos ungiu, é o Criador. Ele pôs também o seu selo sobre nós e nos deu a garantia daquilo que virá, isto é, o Espírito, em nosso coração. Chamo o Criador por testemunha contra mim de que é para poupar vocês que ainda não fui a Corinto. Não é que sejamos os donos da sua fé, mas somos colaboradores para a sua alegria, pois é pela sua fé que vocês estão de pé. 2 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 2. Pois eu decidi que a minha próxima visita a vocês não será triste. Porque, se eu os entristecer, quem haverá para me alegrar, a não ser aqueles que eu tiver entristecido? Escrevi o que escrevi para que quando eu for aí, não fique triste por causa daqueles que deveriam me alegrar, porque tenho confiança de que o que me traz alegria traz a mesma alegria a todos vocês. Pois eu lhes escrevi com muita aflição e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem do profundo amor que tenho por vocês. Ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vocês, até certo ponto, para não ser severo demais no que digo.
Essa censura da parte da maioria é suficiente para esse homem. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo bondosamente e consolá-lo, para que ele não seja vencido pela excessiva tristeza. Eu os exorto, portanto, a reafirmar o seu amor por ele. Pois é também por isso que lhes escrevi. Para ver se vocês dariam provas de que são obedientes em todas as coisas. Se vocês perdoarem alguém por alguma coisa, eu também perdoo. De fato, o que perdoei, se eu tiver perdoado alguma coisa, foi para o bem de vocês, à vista de Machia, para que não sejamos vencidos pelo maligno, pois não desconhecemos as suas tramas. Quando cheguei a Troade para declarar as boas novas a respeito do Machia, e foi aberta para mim uma porta na obra do Mestre, meu espírito não teve alívio porque não achei Tito, meu irmão. Então me despedi dos irmãos dali e parti para a Macedônia. Mas agradecimentos sejam dadas ao Criador, que sempre nos conduz num desfile triunfal em companhia do Machia, e por nosso intermédio, espalha o aroma do conhecimento dele por toda a parte. Pois para o Criador somos aroma agradável de Machia, entre os que estão a caminho da salvação e entre os que estão a caminho da destruição, para estes últimos, cheiro de morte que leva à morte, para os primeiros, aroma de vida que leva à vida. E quem está qualificado para isso? Nós estamos, pois não somos vendedores ambulantes da palavra do Criador, como muitos são, mas falamos com toda a sinceridade como enviados pelo Criador, sim, à vista do Criador e na companhia de Machia. 2 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 3. Estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Ou será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por toda a humanidade. Porque é evidente que vocês são carta do Machia, escrita por nós como ministros, não com tinta, mas com o espírito de um Criador vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas carnais, em corações. Temos tal confiança no Criador por meio do Machia. Não que estejamos qualificados por nós mesmos para considerar que qualquer coisa venha de nós, mas a nossa qualificação vem do Criador, que de fato nos habilitou para sermos servos de um novo pacto, não de um código escrito, mas do Espírito, pois o código escrito condena a morte, mas o Espírito dá vida. Ora, se o código que ministra a morte e que foi gravado com letras em pedras veio com tal honra que os filhos de Israel, conhecido por Israel, não podiam olhar para o rosto de Macha, conhecido por Moisés, por causa do brilho do seu rosto. Como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Pois se o código que ministrava a condenação era honroso, quanto mais honrosa seria a ministração da justiça. De fato, mesmo aquilo que no passado havia sido feito honroso, perdeu a honra por causa da honra que lhe é superior. Pois se aquilo que seria eliminado foi introduzido com honra, quanto maior seria a honra daquilo que permanece. Visto que temos tal esperança, falamos com muita confiança, e não fazemos como Macha, que colocava um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que seria eliminado. Mas a mente deles ficou insensível. Pois até hoje, quando o antigo pacto é lido, o mesmo véu permanece sem ser levantado, visto que ele só é removido por meio do Machia. De fato, até hoje, sempre que Macha é lido, um véu cobre o coração deles. Mas quando alguém se volta para Yahweh, o véu é retirado. Ora, Yahweh é o Espírito, e onde está o Espírito de Yahweh, ali há liberdade. E todos nós, ao passo que com o rosto descoberto refletimos como um espelho a honra de Yahweh, somos transformados nessa mesma imagem, com mais e mais honra, exatamente como Yahweh, o Espírito, o faz. 2 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 4. Portanto, visto que temos este ministério por meio da compaixão que se teve conosco, não desistimos. Pelo contrário, renunciamos às coisas vergonhosas, feitas em segredo, e não andamos com astúcia nem adulteramos a palavra do Criador, mas, tornando conhecida a verdade, nós nos recomendamos a toda a consciência humana diante do Criador.
Se de fato, as boas novas que declaramos estão ocultas entre os que estão a caminho da destruição, entre os quais o Criador deste mundo cegou a mente dos descrentes, para que não brilhe sobre eles a luz das honrosas boas novas a respeito do Machia, que é a imagem do Criador. Pois não estamos pregando a respeito de nós mesmos, mas a respeito de Yahushua Machia como mestre, e a respeito de nós mesmos como servos de vocês por causa de Yahushua. Porque foi o Criador quem disse: da escuridão brilhe a luz. E ele tem brilhado sobre os nossos corações, para iluminá-los com o honroso conhecimento do Criador por meio do rosto de Machia. No entanto, temos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder além do normal seja o do Criador, e não o de nós mesmos. Somos pressionados de todos os modos, mas não apertados sem poder nos mover, ficamos perplexos, mas não inteiramente sem saída, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Sempre suportamos em nosso corpo o tratamento mortífero que Yahushua sofreu, para que a vida de Yahushua também se revele em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre confrontados com a morte por causa de Yahushua, para que a vida de Yahushua também se revele em nossa carne mortal. Assim, em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Agora, visto que temos o mesmo espírito de fé a respeito do qual está escrito: exerci fé, por isso falei. Nós também exercemos fé e por isso falamos, sabendo que aquele que levantou a Yahushua também nos levantará com Yahushua, e nos apresentará junto com vocês. Pois tudo isso é por causa de vocês, a fim de que a bondade merecida aumente cada vez mais, porque muito mais pessoas estão dando agradecimentos para a honra do Criador. Por isso não desistimos. Porém, ainda que o homem que somos por fora define, certamente o homem que somos por dentro está sendo renovado a cada dia. Pois, embora o sofrimento seja momentâneo e leve, produz para nós uma grandeza extraordinária, uma beleza eterna, ao passo que fixamos os olhos não nas coisas vistas, mas nas coisas não vistas. Porque as coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas. 2 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Bet. Capítulo 5. Pois nós sabemos que se a nossa casa terrena, esta tenda, for destruída, teremos um edifício da parte do Criador, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas. Pois de fato gememos nesta casa, desejando ansiosamente nos revestir daquela que é para nós, do céu, de modo que, quando nos revestirmos dela, não seremos achados nus. Na verdade, nós, que estamos nesta tenda, gememos oprimidos, pois não queremos nos despir dela, mas queremos nos revestir da outra, para que aquilo que é mortal seja consumido pela vida. Quem nos preparou para isso foi o Criador, que nos deu o Espírito como garantia daquilo que virá. Assim, estamos sempre confiantes e sabemos que, enquanto moramos no corpo, estamos longe do Machia, pois estamos andando pela fé, não pela vista. Mas estamos cheios de confiança e preferimos estar longe do corpo e morar com o Machia. Assim, quer moremos com ele, quer estejamos longe dele, temos por alvo agradar a ele. Pois todos nós compareceremos perante do tribunal do Machia, para que cada um receba a sua retribuição de acordo com as coisas que fez enquanto no corpo, sejam boas sejam más. Portanto, visto que conhecemos o temor do Mestre, continuamos persuadindo a homens, mas somos plenamente conhecidos pelo Criador. E espero que também sejamos plenamente conhecidos pela consciência de vocês. Não estamos nos recomendando novamente a vocês, mas estamos lhes dando um incentivo para que falem de nós com orgulho, a fim de que possam responder aos que se orgulham da aparência, e não do que há no coração. Pois, se perdemos o juízo, foi para o Criador, se temos juízo é para vocês. Pois o amor do Machia nos impele, porque nós concluímos o seguinte: um só homem morreu por todos, de fato, todos tinham morrido. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivessem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. Assim, de agora em diante não conhecemos mais a ninguém de um ponto de vista carnal. Mesmo que antes tenhamos conhecido Machia segundo a carne, certamente não o conhecemos mais assim. Portanto, se alguém está em união com Machia, é uma nova criação. As coisas antigas passaram. Vejam, coisas novas vieram à existência.
Mas tudo isso vem do Criador, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do Machia e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, que o Criador, por meio do Machia, estava reconciliando o mundo consigo mesmo, sem levar em conta contra eles os seus pecados, e ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Somos, portanto, embaixadores, substituindo o Machia, como se o Criador fizesse um apelo por nosso intermédio. Suplicamos, como substitutos de Machia, sejam reconciliados com o Criador. Aquele que não conheceu o pecado, ele tornou pecado por nós, para que, por meio dele, nós nos tornássemos justiça do Criador.